Chegou a segunda parte da análise do primeiro turno do Brasileirão 2019. Vamos analisar os destaques coletivos e individuais do 11º ao 20º colocado. Você quer conferir esses números? Vem com a gente! Fala galera, Felipe Masmanier do Footstats ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a segunda parte da nossa análise, a gente gravou a primeira ontem, do primeiro até o 10º colocado. A gente ficou muito feliz com o retorno de vocês, aí avaliações super positivas. A gente agradece demais, é por vocês que a gente faz esse trabalho para trazer a melhor informação possível. Sem dúvidas. Antes de mais nada, a gente avisa para vocês que vai estar aqui no card a primeira parte do vídeo, analisando os 10 primeiros colocados, ficou bem bacana, não deixe de conferir. E fica também uma dica de um dos nossos seguidores aqui, o Matheus Aguiar, que falou que pra galera que tá achando que o vídeo tá muito longo, muito extenso, para deixar na velocidade 1.5 do YouTube aqui, que continua dando para entender tudo certinho. É uma boa ideia, né? E para vocês que gostam dos nossos vídeos, não deixe de dar o seu joinha aí, é bastante importante pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Mas bora lá, vamos pro vídeo, começando pelo 11º colocado, Atlético Paranaense. Para você que ainda não viu a parte 1, tá vendo pela primeira vez essa parte 2, a gente explica rapidinho aqui essa tela, porque vai ser uma tela fixa para todos os times, só mudando as informações, sim, claro, e os times. Mas o logo do Atlético Paranaense lá, 11ª colocação no campeonato, essa é a posição de tabela mesmo. Lá no retângulo amarelo de cima, posição no índice Footstats, pontuação por jogo e posição no índice Footstats. Nos dois brancos embaixo, a mudança do desempenho pré-Copa América e pós-Copa América, porque coincidiu da gente ter esse recorte nesse campeonato desse ano, praticamente metade dos jogos, 9 no período pré-Copa América, 10 no período pós-Copa América, então mostra esse contraste mesmo, destaques individuais embaixo, sempre pontuando 3 e 4 informações básicas aqui dos times, começando com os números do Furacão na final da Copa do Brasil. A gente está gravando esse vídeo na quarta tarde, então ainda não sabe o resultado, né? Verdade. Se foi campeão, se não foi campeão, mas falar de brasileiro, um time que teve uma recuperação boa, no pós-Copa América é o 6º melhor no índice, 58 pontos por jogo, né? Melhorou bastante. E aqui algumas características, um time muito bem treinado pelo Thiago Nunes, um time muito coletivo, e esse número aqui esboça bastante isso, 77% das finalizações com assistência, ou seja, jogadas construídas, isso é muito importante, é a maior marca entre todos os times do brasileiro. Uma marca entre todos os times do brasileiro e também que resulta diretamente na construção por baixo, né? Na finalização, porque o Atlético é o time que tem 59% dos seus chutes originados através de passe. Um time que constrói bastante, né? Tem várias variações táticas também, inclusive, mas realmente consegue construir dessa maneira, né? Essa porcentagem de finalizações com origem em passe também é a maior marca do Campeonato Brasileiro, então dá pra ver que realmente é um time muito bem treinado, que privilegia esse jogo coletivo, time que mais finaliza com assistência e o time que mais finaliza com origem em passe. Mas como o Iso falou, também tem variações táticas e o lançamento, a ligação direta é uma bola que o Atlético Paranaense não usa tanto, mas usa com muita eficiência. É o terceiro time com maior média de lançamentos certos por jogo, mas é só o 13º em lançamentos totais. Então dá pra ver que é uma jogada que o Atlético não usa tanto assim, mas quando usa, usa com muita qualidade e com muito acerto, 47% de acertos nos lançamentos. É isso, um repertório muito grande dessa equipe treinada pelo Thiago Nunes. Esse número é bastante impulsionado por um cara que a gente vai falar logo, mas é um caso pensado, né? É aquela bola que busca amplitude, que busca os pontas, muitas vezes o Rony, que a gente vai falar aqui também, enfim, é um caso realmente que o Atlético usa para conseguir furar a defesa dos adversários, mas está vacilando no momento defensivo, né, Masman? O Furacão tem um problema defensivo flagrante na questão dos desarmes, é um time pouco combativo, só 9,8 desarmes por jogo, muito abaixo da média do campeonato, que é 15, é o time que menos desarma no campeonato. Então é um time que realmente sente falta desse combate maior no meio de campo. Até porque é um time que troca passes, como a gente falou, o primeiro volante quem que é? Wellington. Realmente um cara talhado nisso, era segundo volante antes, mas é um cara que realmente inicia essas jogadas, mas não tem tanta característica de desarme, né? E aí logo ao lado do Wellington vem o Bruno Guimarães, que é o principal destaque individual dessa equipe. Jogadorzaço, a gente tá cansado de falar dele por aqui já, mas é um cara que faz tudo pelo Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro não dá para cravar esses números, porque o Furacão jogou várias vezes com o time reserva, mas na Copa do Brasil ele lidera praticamente todas as estatísticas do time, a gente postou essa tela nos últimos dias, é realmente o cara que faz tudo, né?
E é muito bom no lançamento, mesmo não tendo jogado todos os jogos, como o Masman salientou, o segundo volante que mais lançou corretamente, como a gente tinha falado, é um cara que busca realmente alongar essas bolas aí na corrida dos pontos. Sobretudo o Rony, que tem 6 participações diretas em 12 jogos. É um cara que está realmente aliando bem esse momento de finalização, de assistência. Um cara que vai para cima, é muito importante. Outro cara que é muito importante é o próprio Nicão, né? Que é o ponta direita, mas aquele falso ponta, armador. Vem muitas vezes por dentro. E é um cara que auxilia muito no momento de assistência para finalização e cruzamento. Tanto é que no Atlético ele é o cara que lidera essas duas estatísticas. É um time muito encaixadinho. O Bruno Guimarães sempre fazendo esse muito passe encaixado. Mais vertical, ele sempre busca o passe pelos dois pontos. Mais arriscado, né? Mais arriscado, os dois pontos acabam criando bem essa jogada, com o Marco Ruben lá na frente também, um time muito encaixado, muito bem treinado por Thiago Nunes. Esses dias ele falou que não sabia se ia pedir o boné em caso de título na Copa do Brasil. A gente espera que ele continue aí sendo treinador do futebol brasileiro por um bom tempo. Mas vamos lá, a gente vai agora para o 12º colocado, Vasco do professor Vanderlei Luxemburgo, que tem 22 pontos por jogo, é só o 16º na qualidade de jogo, uma posição pior do que o que a tabela está refletindo, né? 22 pontos no período pré-Copa América, 22 pontos pós-Copa América, um time que não evoluiu, não decaiu, continuou meio que na mesma. Tudo igual nos pontos, né? Exatamente. 22 é o número da sorte. A gente tinha falado do Bahia, que era 7. 7, né? Era 7 em tudo. 22 é o número da sorte do Vascão. Mas enfim, 26 passes por finalização realizada. O que esse número diz? Que o Vasco é um time muito direto, é um time que não precisa trocar tantos passes. Para chegar lá na frente, isso não é necessariamente bom ou ruim, a gente sempre fala disso, mas é o 4º time mais vertical do campeonato. O Vasco, que realmente não é uma equipe tão coletiva assim, não consegue chegar tanto trocando passes, mas na bola parada tá muito bem. 17 finalizações com origem em escanteio, é o primeiro do Brasileirão. 8 gols de bola parada, então com certeza um tipo de jogada que o Luxemburgo tá trabalhando bastante com o elenco vascaíno. Não só o Luxemburgo, o Alberto Valentim trabalhava isso muito desde o começo do ano, principalmente quando o Danilo Barcelos era titular absoluto da equipe. A equipe criava muito a partir disso. Cobranças diretas de falta também. Falta, batia escanteio, realmente o Vasco fazia gol. Muitas vezes o Lucas Mineiro era ali um cara que fazia casquinha, enfim, um time muito talhado nisso, mas que não tem sido tanto coletivo, né? Sim, e o Vasco apresenta grandes problemas defensivos também, parece que é uma sina do Vasco, né? Nos últimos anos sempre um time que está sofrendo muitos gols. No Brasileirão desse ano sofre um gol a cada 3,4 finalizações certas dos adversários, é a 17ª marca do campeonato, ou seja, 4º pior time nessa estatística, e acaba aceitando 45% de acerto das finalizações dos adversários. Esse número é muito alto. É alto até porque o Vasco também sofreu muito, né, com questão de goleiro, já jogou o Sidão, o Alexander da base e também o Fernando Miguel, enfim, não conseguiu ter uma constância muito boa, e nem tanto o Fernando Miguel, que fez um começo de ano muito bom, né, no Vasco, que começou muito bem o ano, não tem conseguido fazer um grande campeonato brasileiro, e aí o Vasco está sentindo essa falta. 26 gols sofridos com essa fragilidade defensiva, e aí chama a atenção o número de gols sofridos em casa. No Caldeirão, São Januário, Vasco sempre muito forte, mas tem sofrido muitos gols. 12 gols em São Januário, é o segundo time que mais sofreu gols em casa. Agora falando um pouco dos destaques individuais do Vasco, a gente começa justamente por um cara da defesa, né? Que é o Leandro Castan, que deu uma melhorada nessa defesa do Vasco. Assim que ele chegou, os números do Vasco deram uma melhorada na parte defensiva e está sendo importantíssimo. Mas está sendo importante principalmente na parte do ataque. Olha só que controvérsia. Ele, inclusive, é o líder de participações diretas, com apenas 3 participações e gols, 2 gols e uma assistência, né? Não tem mais nenhum jogador de ataque de meio do Vasco que tenha mais gols efetivamente do que o próprio Leandro Castan. Está rebatendo bastante, mas enfim, ainda tem que melhorar na questão defensiva o Vasco como um todo. Tem o Richard, também volante, que chegou emprestado pelo Corinthians, que deu uma qualidade aí no meio de campo do Vasco. Nos passes, inclusive, né? Ele é o terceiro do time em passes, mesmo chegando no pós-Copa América. Ele também é o cara que mais interceptou, né? Ele sempre foi bom, assim, nesse quesito, né? No Brasileiro do ano passado, ele também foi um dos melhores volantes em interceptações e manteve isso porque é um estilo dele, né? E o Thales Magno aí, o talismã do Vasco, joga muito, garoto de muito futuro, um dos jogadores mais jovens aí do Campeonato Brasileiro, a gente falou sobre isso recentemente,
e a grande esperança do torcedor vascaíno, né? Ele fez 2 gols em 9 jogos, o talismã, como a gente brincou aqui, não tá tão bem assim na pontaria, mas a gente entende, né? Um cara muito novo, realmente ele busca o jogo, vai pra cima, dribla bastante, é o segundo driblador do Vasco. Enfim, é um cara que tem um futuro muito legal pela frente. Essa foi a análise do Vasco, vamos pular agora pro 13º colocado, Ceará, que tem uma posição no índice melhor do que a posição real, seria o 10º no índice com 44 pontos por jogo, principalmente lá no pré-Copa América. Era melhor ainda, era o 8º, estava com um nível de jogo um pouco melhor, caiu um pouco, mas é um time que se destaca pela eficiência ofensiva. A gente tem falado bastante disso por aqui. É um time que finaliza pouco, mas quando finaliza consegue uma eficiência, muito em função de um cara que a gente vai destacar aqui. Mas é o primeiro time mais eficiente entre os 10 últimos. De toda essa galera que a gente vai falar aqui, ninguém tem uma eficiência tão grande quanto o Ceará. É o 7º no geral e o primeiro entre os 10 últimos. Mas em contrapartida é uma equipe que não tem sido muito coletiva, né? Apenas 57% das finalizações tiveram assistência, tem dependido de alguns lances fortuitos, como que foi o gol olímpico, um golaço, diga-se de passagem, do Leandro Carvalho, né? Que fez um golaço contra no o Corinthians. Esse número de 57%, que é o menor entre todos os times do campeonato, nessa questão da finalização coletiva, finalização com assistência. E se o Leandro Carvalho não quis cruzar aquela bola, quis chutar direto, muito se deve a esse péssimo número que o Ceará tem em cruzamentos. O Ceará precisa de 19 cruzamentos para conseguir uma finalização com origem no fundamento, né? É a pior marca entre todos os times do campeonato. Tem uma média de 22 cruzamentos por jogo e precisa de 19 para acertar uma finalização em cruzamento. Ou seja, quase não vale a pena, né? Você cruza 22 bolas e não consegue praticamente uma finalização no jogo inteiro. Praticamente consegue uma finalização. O próprio Galhardo fez um dos únicos gols que o Ceará fez de cabeça, né? Representando muito dessa questão de cruzamento, mas uma equipe que realmente não tá talhada a isso, né? Mas na parte defensiva o Ceará tem um mérito bem grande, que é a questão dos desarmes. O Ceará, sim, é um time bastante combativo. 17 desarmes por jogo, o quarto maior entre todos os times do campeonato. O primeiro entre os 10 últimos, o time que mais desarma entre todos esses que a gente vai falar aqui. Muito em função do Fabinho, que é um dos destaques individuais que a gente pontua aqui do Ceará. O Ceará é aquela equipe popularmente falada como chata de ser enfrentado, muito se deve ao Fabinho, né? Como o Masman falou. Carrapato, segundo volante que mais desarmou corretamente no campeonato, tá fazendo um baita do Brasileirão. De posicionamento, dá pra falar que ele é um segundo volante, até ele não é o cara que joga na primeira linha, quem joga é o Ricardinho, mas que não é um cara defensivo, né? Um cara de construção de jogo, talvez o cara mais criativo aí desse time. A gente falou que o Ceará peca por não ter uma coletividade muito grande, muito em função do Ricardinho ser o cara que está incumbido de começar essa jogada sempre e é um primeiro volante. A gente até brincou no vídeo que a gente fez do Ceará há pouco tempo que ele era o regista, né? O cara que começava o jogo pro Ceará, tinha uma taxa muito boa em acerto de passe, acertava muitos passes. Enfim, e também lançava bastante. Ele tem uma espécie de Pirlo, né? Exatamente, guardado as devidas proporções. Inclusive até deu lançamento para gol do Thiago Galhardo no Brasileiro. Enfim, e que agora a gente está falando, aproveitou para falar de Thiago Galhardo, um cara que está com eficiência muito boa, uma eficiência no sobrenome praticamente. Um gol a cada 4,5 finalizações totais, não é nem certas esse número, então um número muito interessante, o que garantiu para ele 8 gols em 18 partidas. Realmente, o Thiago Galhardo é o cara que entrega essa eficiência ofensiva do Ceará. Muito desse número aqui de 3,9 finalizações certas para fazer um gol tá nas costas do Thiago Galhardo, que é o principal jogador da equipe no campeonato. Sim. Agora a gente vai pro 14º, justamente o rival do Ceará, né? O Fortaleza, os dois times coladinho na tabela aí, fazendo bons campeonatos brasileiros, os dois times do Ceará. Fortaleza, que também apresenta uma posição um pouco melhor no índice, seria o 13º no índice Footstats. No pós-Copa América, melhorou bem esse rendimento, seria o 10º time na tabela de classificação do índice Footstats. O Zé Ricardo está fazendo um trabalho muito bom. E uma característica desse time, do Fortaleza, é a qualidade nos cruzamentos. A gente falou que o Ceará peca nessa parte, o Fortaleza é completamente o oposto. Consegue finalizar uma vez com origem em cruzamento a cada 8,5 cruzamentos. A gente tinha visto aquele número do Ceará de 19, muito mais efetivo o Fortaleza. 8,5, né? Realmente uma diferença muito grande. E é impulsionado por um cara que a gente vai falar mais à frente, que tem uma pontaria muito boa no cabeceio,
Mas sem dúvidas o que acaba refletindo também na questão das finalizações certas nos cruzamentos, né, Masman? 21 finalizações certas de cabeça, só para completar aquele número de 8,5 cruzamentos por finalização. O segundo menor do campeonato, só o Santos precisa de menos disso, mas o Santos uma outra espécie de cruzamento, mais aquele cruzamento rasteiro mesmo. Mas o Fortaleza já conseguiu 21 finalizações certas de cabeça, é o primeiro do Brasileirão, com um acerto de 63%, é muito alto. Quando a bola chega no Wellington Paulista, que a gente vai falar dele aqui mais pra frente, é perigo de gol sempre. Tanto que o Fortaleza conseguiu 22 gols no campeonato, é o segundo melhor ataque entre esses 10 últimos. Só o Atlético Paranaense tem um ataque mais positivo. Então a força do Fortaleza realmente está mais nessa parte ofensiva. Na parte defensiva está pecando um pouco, consegue bloquear só 12% das finalizações dos adversários. É o menor número entre todos esses times do campeonato, já sofreu 26 gols. E aí já pegando o gancho e falando um pouco de destaque individual, isso faz com que o Felipe Alves tenha que trabalhar muito, né? Muito. Não à toa é o goleiro que mais fez defesas difíceis no campeonato até então, tem feito um ótimo campeonato, né? Ele que tem um passe legal, um cara que consegue sair jogando. Algumas vezes dá um friozinho na barriga da torcida do Fortaleza, mas tem feito um ótimo Brasileirão. Qualidade nos lançamentos também. Ele é um dos caras que mais acerta lançamentos no campeonato também entre os goleiros. Mas aí na parte ofensiva vem o Wellington Paulista, que como a gente falou, é o cara que garante esse jogo aéreo muito forte do Ceará. É o cara com mais finalizações certas de cabeça no campeonato. O cara que sempre teve um jogo aéreo muito forte por todos os times que passou. Sempre teve e ainda culminando nessa questão de melhora do Fortaleza no pós-Copa América, ele melhorou também, mas falando de campeonato mesmo, ele fez 5 gols em 15 jogos, é um cara que está com uma pontaria muito boa no cabeceio, como a gente tinha falado anteriormente, fundamental para a equipe do Fortaleza. E no meio de campo, a engrenagem desse time é o Juninho. Que era do rival, né? Era do rival Ceará e está fazendo um belo campeonato pelo Leão. Como o Masman falou, é um cara muito bom em todas as fases do jogo, né? Um cara que lança muito bem, é um cara que finaliza muito também e um cara que dá assistência para os chutes também. Enfim, é um cara que joga ali como volante, o cara que aparece muitas vezes ali para fazer esse momento de infiltração, bate pênalti, inclusive. Características bem parecidas com a do Ricardinho do Ceará. Os dois times, os dois rivais, têm esse volante mesmo fazendo a armação da equipe, né? Exatamente. Agora a gente vai para o 15º colocado, Goiás, um time que caiu demais de rendimento, era o sexto no pré-Copa América pelo índice Footstats, é o pior no pós-Copa América, com uma média de menos 2 pontos por jogo, tem pontuação negativa no índice Footstats também, e o futebol que o Goiás está apresentando realmente está negativo. Caiu absurdamente, né? Impressionante, e destaques individuais também caíram demais. Tem um jogador praticamente que mantém o nível, que a gente vai falar mais pra frente, mas de resto o Goiás realmente estava fazendo um ótimo campeonato, incomodando bastante, 6º lugar, né, no pré-Copa América, mas acabou perdendo muito. Time que troca poucos passes pelo chão, a gente tem visto isso nos jogos, é o segundo time com menor média de passes trocados, abaixo de 300 por jogo, e aí a gente pega o recorte desse pós-Copa América. Goiás nada mais é do que o time que mais precisa de finalizações para fazer um gol, mais de 21 aí, é o maior número entre todas as equipes, e é o que menos precisa, o que menos exige finalizações dos adversários. Sofre um gol a cada 7 finalizações, já sofreu algumas goleadas no campeonato, né? 2, já sofreu 2 6-1, inclusive, né? Um fato inédito talvez aqui. 3-0 do Grêmio agora no final de semana. Eu não vou lembrar agora se teve mais alguma, mas realmente... Mas a conta não tá fechando, né? É um time que demanda muito para conseguir fazer um gol e que concede muitos gols em poucas finalizações, né? Não exige muito esforço do adversário para marcar. Mas enfim, uma característica positiva desse time do Goiás é um time que não desiste nunca. Sim. Tanto que é o time que mais fez gols a partir dos 85 minutos de jogo. Contando 5 minutos finais aí de 85 até o 90 e acréscimos, já foram 6 gols, sendo 4 gols de vitória. Teve gol do Rafael Vaz contra o Fluminense, contra o Internacional também garantido no finalzinho. Gol da vitória contra o Botafogo no final do jogo, contra o Ceará também. Então é um time que pelo menos não desiste nunca, continua tentando até o final e tem conseguido fazer esses gols na parte final do jogo. Engraçado, né, esse crossover, porque é um time que consegue fazer gols no final dependendo muito do zagueiro, que é o Rafael Vaz, que é o zagueiro que tem mais finalizações e mais gols consequentemente no campeonato. O cara que bate muito bem na bola, cobra falta, cobra pênalti, realmente tem essa qualidade técnica apurada, né? E só golaço, né? Só golaço. Zagueiro quando faz gol normalmente é de cabeça, numa jogada de escanteio de falta, mas o Rafael Vaz não, bate tem falta qualidade. Muito bem, contra o Palmeiras fez um gol com bola rolando também, um belo gol. Belo gol.
É um dos destaques individuais desse time, assim como o Léo Senna, que a gente tem destacado tanto por aqui, né? Também. Líder em interceptações no campeonato, jogador de muito futuro aí, que com certeza vai ter muito time de olho nele para a próxima temporada. O Léo Senna puxa muito o jogo para si, né? Tanto é que é o cara que mais sofreu falta entre os meias. Inclusive a gente deixa uma observação aqui que o Goiás realmente não tem conseguido um meia ali para jogar, ele é um terceiro homem de meio de campo. Giovanni Augusto, Marlone, Renatinho não tem se encontrado muito, então o Léo Senna às vezes tem que fazer um pouco dessa função. Enfim, depende de cada jogo, mas também é um cara que desarma muito, ajuda muito nesse momento sem bola. E um cara que é importantíssimo nessa equipe também é o Michael, é o driblador, aquele jogador mais incisivo do time, que finaliza bastante também. Já está algumas temporadas aí tendo destaque no Goiás, outro jogador que com certeza tem diversos times de olho nele. Falou de drible, inclusive ele é o cara que mais driblou no campeonato até aqui, realmente muito liso, um jogador muito rápido, ajuda muito no momento sem bola também, quinto atacante em desarmes, mas tem uma dificuldade muito grande para fazer um golzinho. Ele fez 2 gols no campeonato, mas ele chutou 40 vezes. Então tem essa marca negativa de que ele precisou de 20 finalizações para fazer um único golzinho. Tem que melhorar isso para os próximos anos, mas é um jogador de muito futuro, né? Mas teve um gol contra o Internacional que ele fez, que ele driblou 3 caras dentro da área e finalizou com qualidade. Foi parecido com o gol que ele fez contra o Corinthians, que foi anulado. Foi anulado, é verdade. Foi anulado, mas foi muito parecido ali, ele rabisca muito, né? É verdade. Agora a gente vai para o 16º colocado, mas antes disso, fazer mais um lembrete para vocês. Acabei de lembrar aqui também. Teve um vídeo no começo da semana sobre a tabela detalhada do Brasileirão. A gente mostrou todos os contrastes entre desempenho em casa e fora, desempenho do ataque e da defesa e o desempenho contra os 10 primeiros e contra os 10 últimos do campeonato. Esse vídeo tá bem bacana também, vai estar aqui no card disponível para vocês. Falar do Fluminense, 16º no campeonato, 14º no índice Footstats. Um time que trocava muitos, mas muitos passos mesmo com o Fernando Diniz. Tem uma média no campeonato inteiro de 516 passes por jogo, é a maior de todo o campeonato. Com o Oswaldo, esse número diminuiu um pouco, mas ainda assim vai ser um time que vai propor o jogo. 460 passes com o Oswaldo de Oliveira, então não vai abandonar completamente aquela característica. Ficou no DNA da equipe, né? Igual o Atlético Paranaense com o Fernando Diniz, que acabou pegando um pouco disso e sobrou no estilo de jogo do Thiago Nunes. Mas falando um pouco mais do Fluminense, é uma equipe que finaliza muito, finaliza demais, só que não consegue converter muito isso em chances, né, Mazan? 14 finalizações por jogo, a terceira maior média do campeonato. Com o Oswaldo esse número foi para 13, praticamente igual. Mas precisa de 5,3 finalizações certas para fazer um único golzinho. É a 4ª pior marca do Campeonato Brasileiro. 13 finalizações totais para fazer um gol. Então realmente está faltando essa eficiência. Tem o Ione Gonzalez, que é um cara que finaliza demais, mas não tem conseguido converter em gol. Sim. Tinha o Pedro, que era o contraponto disso. Não finalizava tantas vezes assim, mas conseguia com uma exatidão muito grande, conseguia fazer os gols em poucas finalizações. E aí na questão da pontaria dos rivais, se o Fluminense não tá com a pontaria boa lá na frente, a pontaria dos rivais contra o Flu é muito boa, quase 50% de acerto, 47%. É a melhor pontaria de todos os adversários, o que sinaliza que é um time frágil defensivamente. E tem um problema crônico em transição defensiva. É uma equipe que realmente deixa muitos espaços, a recomposição muitas vezes não é certa. E até por isso o Oswaldo já começou a usar um pouco mais essa questão do segundo volante. Muitas vezes, antes jogava mais o Alan, que a gente vai falar agora, mas agora, dependendo do adversário, ele também está usando um pouco mais esse outro homem de marcação, né? Nos destaques individuais, aproveitando que você falou do Alan, o Alan que tem muita qualidade no passe, assim como tem o Caio Henrique, que é um dos outros destaques que a gente traz aqui. 2 jogadores que tiveram passagem pelo futebol europeu, ficaram alguns anos lá, não chegaram a atuar em tantos jogos assim nos times profissionais, mas 2 caras que têm essa qualidade muito bem definida. Você falou do Caio Henrique, é o primeiro lateral com mais passes trocados, realmente um cara que propõe muito jogo ali pelo lado esquerdo e também o primeiro lateral em cruzamentos certos. A gente fala lateral porque, de fato, ele não é um lateral de origem, né? Mas ele joga assim no Fluminense desde o começo do ano, improvisado, mas rendeu muito bem, um jogador muito técnico. É polivalente, no Paraná ele atuava como um camisa 10 mesmo, né? Como um meia central. Já jogou de volante. Já jogou de volante, atua em todas o Caio Henrique. E o Ione Gonzalez é o terceiro destaque, a gente já falou um pouco dele aqui, um cara que finaliza muito, mas não tem conseguido fazer gols, mas está indo muito bem na temporada. Ele é o artilheiro da equipe no Brasileiro, mas em contrapartida ele precisa de 13 chutes para fazer um golzinho.
caiu um pouco de nível, né, o Fluminense e inclusive o Iony Gonzalez, então acaba derrapando um pouco tecnicamente e não tem conseguido fazer esses golzinhos. Foi quem acabou sobrando também daquele trio de ataque do Fluminense Verdade. do começo da temporada, que estava indo tão bem com o Everaldo, com o Luciano e com o Oni. Só sobrou o Iony e aí caiu um pouco o nível porque ele não tá com companheiros tão qualificados. Exatamente. Aí tem questão de entrosamento, tava muito encaixado, o Fluminense realmente viveu a sua melhor época no começo do ano, mas também porque jogou Carioca, enfim, mas estava encantando, né? Tava todo mundo maravilhado pela equipe do Flu. E agora a gente chega na temida zona da degola, Chegamos. Fluminense e Cruzeiro com a mesma pontuação, mas separados no saldo de gols, mas o Cruzeiro decepcionando muito, com certeza a maior decepção aí do futebol brasileiro nessa temporada. Pelo começo Quem de diria, ano, né? todo mundo esperava um time que ia brigar por todos os títulos possíveis, mas já caiu na Libertadores, já caiu na Copa do Brasil e no Brasileiro tá na zona de rebaixamento. É a realidade, né? O próprio Rogério Ceni falou que depois de algumas polêmicas, né, nesse começo de trabalho do Cruzeiro, que realmente a realidade é essa, né? Tem que tirar o time da zona de rebaixamento e não adianta se preocupar em classificar para a próxima Libertadores, porque tem que encarar os fatos. O cenário não é esse. O cenário não é esse. A gente até falou de quarteto ofensivo lá no começo do ano. Marquinhos Gabriel, Robinho, Derreteu o rendimento de todo Rodriguinho mundo. e o próprio Fred, todo mundo caiu muito. Não dá nem pra falar que o nível de jogo apresentado é melhor, no índice Footstats é o 18º, ou seja, pior ainda do que a 17ª colocação. E o Cruzeiro, que tem problemas sérios, 3 finalizações certas pra sofrer um gol, é o pior time de todo o campeonato. Quem diria que o Fábio ia estar nessa fase, conseguindo defender pouquíssimas Muito bolas pouco, em né? relação às que chegam nele. É a pior marca entre todos os times. 28 gols sofridos, é a 4ª pior defesa do campeonato. E lá na frente o cenário não melhora não, pelo contrário. 6 finalizações certas para fazer um gol, 5,8, quase 6. Praticamente o dobro do que necessita para sofrer um gol, né? Mais um caso que a conta não fecha, né? Então não consegue entregar ofensivamente. O Cruzeiro que não consegue encontrar se vai ser realmente o Fred, o centroavante, se vai ser o Sassá, se o Pedro Rocha vai ser o 9 mais móvel. Enfim, o Rogério Ceni e o próprio Mano estavam uma dificuldade muito grande na frente. E lá na defesa que caiu demais de rendimento depois do Mineiro e da Libertadores na fase de grupos, né? Nessa parte ofensiva, terceiro pior ataque do campeonato também, só 16 gols feitos, terceira pior eficiência ofensiva. É um time muito horizontal, aquela questão de ficar trocando passes de um lado para o outro, quase 40 passes a cada finalização realizada. E por outro lado, quando o adversário está com a posse de bola, o Cruzeiro demora 33 segundos para recuperar. Para recuperar essa posse, para forçar uma perda de posse do adversário, é o pior número entre todos os times também. O normal é o time perder a posse de bola a cada 27 segundos. Que é a média, né? Os adversários do Cruzeiro precisam de 33. Conseguem muito mais liberdade para atuar. E isso, esses dois últimos números, você falou de passe para uma finalização e para o adversário perder a posse. O Cruzeiro, a gente consegue pegar um negócio muito interessante, que os dois volantes, que era o Henrique, agora tá jogando mais o Robinho, mas antes era o Ariel Cabral, são dois volantes que não desarmam muito, realmente não fazem esse bote, e também são volantes que tocam muito a bola, só que não infiltram muito. De lado, e bola de lado também. Eles não colocam essas bolas lá na frente, não esticam muito. Então fica passe, 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 e acaba não ajudando tanto no momento defensivo em desarme, enfim, interceptações. E como destaques individuais, não estão fazendo um baita de um campeonato também, mas selecionando entre os jogadores do Cruzeiro, a gente destaca aqui o Robinho, o Dedé e o Pedro Rocha. Robinho muito em função da parte criativa dele, né? Sempre é um cara que tá lá em cima em assistência para finalização e não tem sido diferente nesse campeonato. Para ser mais preciso, ele é o segundo meia que mais deu assistências para finalização no campeonato. A diferença é que quem tá em primeiro é o Everton Ribeiro, esse Cruzeiro também. 2 passes a mais para uma finalização, só que ele deu 5 para gol. O Robinho só deu 1. Realmente é Os companheiros não estão ajudando, né? Porque se ele cria tanto assim em assistência para finalização, mas não consegue concluir em assistência para gol, é um problema flagrante lá na frente. O Mandorinha não faz verão, né? E também é um cara que lança muito, é o primeiro meia que mais acertou lançamentos, mas tem que jogar mais coletivamente o Cruzeiro, né? Na parte defensiva, o Dedé, que sempre é o Dedé, um dos melhores zagueiros do Brasil, não tá na melhor fase também, porque não tem como tá numa baita fase nesse time do Cruzeiro, mas o Dedé é sempre muito bom zagueiro. Segundo zagueiro com mais finalizações no campeonato, só tá atrás do Rafael Vaz, que a gente citou anteriormente. Fez 2 gols com isso, mas realmente se a parte ofensiva tá chamando muito mais a atenção do que a parte defensiva do Dedé, que sempre foi um exímio defensor. É problema à vista. Exato. E o Pedro Rocha, jogador que se encaixou bem lá no começo pelo Cruzeiro, acabou perdendo um pouco de espaço, tá entre titular, reserva, ponta, centroavante, ainda não achou direito a posição dele.
Tá ajudando bastante no momento sem bola, por incrível que pareça. É o terceiro atacante que mais desarmou até aqui, mas realmente, como o Asman falou, não tem conseguido finalizar tanto. Quando finaliza, não finaliza com tanta qualidade para meter a bola no gol. Realmente não se sabe nem a posição direito que o Pedro Rocha vai atuar, mas sem dúvidas é um ótimo jogador. Bom, agora a gente vai para o 18º colocado, CSA. O CSA que tem sido uma pedra no sapato aí para uma galera. É um time que entrou no Brasileirão com todo mundo falando que ia ser o pior time do campeonato, que ia ficar lá na lanterninha durante o campeonato inteiro, mas está conseguindo se superar até, fazer alguns bons jogos, dificultar a vida dos times grandes. E tem uma marca muito positiva aqui, muito impulsionada pelo Jordi, que é a questão das finalizações dos adversários para fazer um gol contra o CSA. O CSA força 13 finalizações dos rivais para sofrer um gol. É a sexta melhor marca do Brasileirão entre todos os times, a melhor entre os 10 últimos aí, entre essa galera que a gente está falando. E no pós-Copa América esse cenário melhorou ainda mais, tá forçando 17 finalizações dos adversários para sofrer um gol, o segundo melhor do campeonato nesse período. Realmente não é fácil enfrentar o time alagoano, né? Muito posicionado pelo Jordi que você falou. O CSA é uma equipe que realiza muitas defesas, bloqueios de finalização. Realmente os jogadores estão sempre lá para bloquear bastante. É um time que também se retrai muito e a gente vai falar disso mais para frente, né? Na parte ofensiva tem problemas graves, se tá nessa eficiência defensiva muito forte, lá na frente é o time que mais precisa de finalizações para fazer um gol, mais de 23 chutes. Então dá pra ver que por mais que consiga dificultar a vida dos adversários, lá na frente acaba não se ajudando tanto assim. Que finaliza pouco, faz pouquíssimos gols, é o pior ataque do Brasileirão, mas até que tem conseguido fazer esse ataque de maneira coletiva, 70% das finalizações construídas através de assistências, mas tem um dado alarmante aqui que é a reação ao gol feito do CSA. Faz pouquíssimos gols, mas quando faz um gol, retrai todo o time lá para trás, perde 82% de finalização. E um retrato do que aconteceu no jogo com o São Paulo agora, né? Realmente acabou saindo na frente, né? Mas antes já tinha colocado o busão na frente da área ali. Realmente estava difícil até de chegar no Jordi, né? O São Paulo que acertou só 5 finalizações nesse jogo que a gente citou aqui. Mas é uma equipe que realmente tem essa melhora, né? Quando se defende, mas nem sempre vai fazer o CSA conseguir uma vitória, né? Essa questão da reação ao gol, o normal no campeonato é o seu time perder 45% de finalização logo depois de fazer um gol, mas o CSA tem essa queda de 82%, que é muito maior. Nos destaques individuais, o Jordi, que a gente já falou, que tem sido o principal jogador dessa equipe, o cara que tem salvado muito essa questão das finalizações para sofrer um gol. Tem o Jonathan Gomes também, que é fundamental na equipe, né? Um dos jogadores mais importantes para a própria equipe no campeonato. A gente pode dizer que o Jordi é o principal jogador no gol e o Gomes é o de linha, né? Realmente porque o Jordi é o segundo goleiro com mais defesas difíceis, empatado com o Douglas do Bahia. E o Jonathan Gomes é realmente essa alma na questão de finalização, questão de assistência para finalização. Ele é o líder nessa estatística na equipe. Realmente é o cara que faz ter essa coletividade funcionar melhor no meio de campo. E tem o Carlinhos também, jogador experiente, aí, campeão brasileiro pelo Fluminense, passagem por São Paulo, Santos, né? Por Santos também. Inter. Ele dá uma experiência aí para esse time, que tem também a Podi, tem alguns outros jogadores experientes, mas o Carlinhos está fazendo um campeonato interessante. Está fazendo um campeonato bem regular, primeiro do time em cruzamentos certos e em desarmes, então ele consegue ajudar muito quando ele apoia e quando ele defende. Ele sempre foi bom, né, nessa questão de cruzamento, realmente se destacou por isso quando ele surgiu lá no começo dos anos 2000 e pouco. E agora a gente vai para Chapecoense, 19º lugar na competição, vice-lanterna, é o pior turno da história da Chape desde que subiu para a Série A. No índice a situação é um pouco melhor, é o 15º do índice Footstats, porque tem algumas marcas positivas no campeonato. Nos dribles, por exemplo, 5,6 dribles por jogo, é o time que mais dribla no Brasil, né? Até curioso, você fala de Chapecoense, não pense em um time que dribla tanto assim, mas tem o Arthur Gomes driblando bastante no time. Ele deu um baita drible na última rodada contra o Vasco, que eu nem lembro agora quem que foi o marcador, mas deixou desconcertado. Mas essa é uma das marcas positivas da Chape, a Chape também, que é o time que mais lança no campeonato, aí não necessariamente isso é bom ou ruim, mas é o time que mais lança, bem acima da média. Logo, é um time bastante vertical, 25 passes por finalização, terceiro time mais vertical do campeonato, mas tem uma questão preocupante, que é a quantidade de segundos que o time precisa para perder a posse de bola, perde a posse a cada 21 segundos, é o menor número entre todos os times do campeonato, time que realmente tem muitas dificuldades para propor o jogo.
Sim, a Chape é uma equipe que lança demais, é um expediente utilizado desde 2014, é uma característica lá praticamente no DNA do clube, desde que subiu para a primeira divisão. O próprio Gum usa muito esses lançamentos lá para o ataque, mas não está conseguindo prender essa bola, né? Muitas vezes na defesa, no meio e no ataque, é uma equipe que concede muita chance para os adversários e lá na frente depende muito de um cara para conseguir fazer os seus gols, né? Esse cara é o Everaldo, fundamental, tudo que a Chapecoense faz na parte ofensiva passa pelos pés do Everaldo. Passa muito pelos pés dele porque ele pega na bola e ele chuta. 25 minutos ele está em média para conseguir fazer uma finalização. Não à toa, é o cara que mais finaliza no campeonato, fez 8 gols no Brasileirão até então. Realmente, se a Chape não tem o Everaldo, acaba perdendo demais a sua força. Segundo destaque individual é o Tiepo, goleiro muito jovem. 21 anos. Tá sofrendo bastante gol porque essa defesa da Chape não tá tão sólida assim, mas tem feito defesas importantes também, defendeu pênalti, né, no campeonato. Sim, o Tiepo já pegou 3 pênaltis, goleiro muito jovem, como a gente falou, uma das grandes promessas no gol, falando de futebol brasileiro. Também é o 4º goleiro em defesas difíceis, tá fazendo sua parte, quando a bola chega nele, acaba tendo que ajudar muitas vezes a Chape, mas nem sempre consegue fazer tantos milagres, né? E o terceiro destaque é o Gustavo Campanharo, jogador de meio de campo. Ele acaba sendo um dos caras mais criativos aí dessa equipe, participa também em desarmes, mas jogador que tem feito um bom campeonato pela Chape. É uma função bem parecida com o Léo Senna, que a gente tinha falado. Verdade. Terceiro homem de meio de campo, melhor dizendo, né? Porque geralmente quem é o meia da Chape geralmente é o Camilo ou o Diego Torres, argentino. Ele é o segundo meia com mais desarmes certos, então realmente ajuda muito nesse momento sem bola. Bom, agora a gente vai pro Lanterninha, o Avaí, que tem uma média no índice Footstats de 1 ponto por jogo. 1 pontinho por jogo, não chega a ser negativo. No pós-Copa América sim é negativo, menos 1 ponto por jogo, mas é o pior time do campeonato, tem números que justificam demais isso. A gente vai falar de algumas estatísticas bem básicas que o time não consegue ter uma porcentagem de acerto boa, muito pelo contrário, porcentagens muito ruins. Na finalização, por exemplo, único abaixo de 30% de acerto, pior time do campeonato, média de pontaria no campeonato é 39%, o Avaí tem 29%, 10% a menos. Número de time rebaixado, né? De time rebaixado, 88% de acerto dos passes, segunda pior marca do campeonato, 34% de acerto nos lançamentos, também a segunda pior do campeonato. E nos cruzamentos tem a pior, só 15% de acerto. Então, por esses números, já dá pra ver que é um time que tem muitos problemas e provavelmente vai continuar tendo nesse segundo turno. Então vamos lá, você está me dizendo que o Avaí tem problema na finalização, no acerto de passe, no lançamento e no cruzamento, ou seja, não consegue criar, por nenhuma maneira não consegue sair jogando. Realmente, se um time não tem esses problemas, esses números tão ruins, vai ser difícil de continuar permanecendo na primeira divisão, né? Se mantiver esses números, dá para afirmar que o Avaí cai, nenhum time consegue se manter na Série A desse jeito. Mas falando de destaques individuais, tem o Vladimir, que tem salvado o Avaí em diversas oportunidades, né? É o Vladimir, né, figura conhecida da torcida santista, jogou muitos anos lá, agora no Avaí realmente tem feito um bom campeonato, não jogou todas as partidas, o Avaí realmente mesclou alguns goleiros, né, porque não estava conseguindo encontrar o titular para a posição, mas foi muito bem na vitória contra o Atlético Paranaense no último final de semana, fez várias defesas difíceis, tem crescido e assumido essa titularidade. Tem o Betão também, zagueiro famoso, experiente aí que tá no Avaí há algumas temporadas já. E por mais que o time tenha problemas ofensivos, defensivos, o Betão é um dos caras que mais colabora na equipe. Tem uma estatística inusitada, inclusive, que o Betão é o zagueiro que mais sofreu faltas, então realmente está conseguindo sofrer bastante falta, rebate bastante, né? 6 rebatidas por jogo em média. É um cara muito sólido, é um cara que joga há muitos anos lá no Avaí, tem bastante identificação com a torcida. E o terceiro destaque individual aqui é o Lourenço, que é um dos caras que tem escapado um pouco nesse momento ofensivo, tem conseguido criar algumas oportunidades, mas também tem destaque no momento sem bola. Ele é o primeiro atacante em desarme, certo, no campeonato, nesse momento sem bola, realmente volta para marcar o Lourenço, mas na frente tem conseguido fazer seu papel, né? Até porque ele bate muitos escanteios, bate faltas, fez assistências inclusive dessa maneira, e é o cara que mais deu assistências para gol e finalizações no Avaí no campeonato inteiro, então realmente imprescindível no time do Avaí. Enfim, galera, chegou ao fim as duas partes aí, os 20 Ufa. times, a gente conseguiu falar de todo mundo, bastante, conseguiu dar um espaço bem parecido até para praticamente todos os times, óbvio que um acaba falando um pouco mais, o outro um pouco menos, mas a gente espera do fundo do coração que vocês tenham gostado, a avaliação do primeiro vídeo foi super positiva, a gente espera que esse segundo tenha ficado à altura também.
Enfim, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha aí, que é bastante importante pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. E também não se esqueça de baixar o aplicativo Footstats Premium, gratuito para iOS e Android, completaço para vocês. Para você que quer ver a primeira parte do vídeo, vai estar no card, na descrição do vídeo e no término do vídeo também. Vai ter o vídeo da tabela detalhada do Brasileirão e a gente volta nos próximos dias com mais vídeos e mais análises para vocês. Um abraço e até mais. Falou!